1. O ato de servidor público federal permitir que usuários aguardem atendimento por tempo excessivo é caracterizado pelo referido Código de Ética não só como infração ética, mas também como ação causadora de dano moral. Certo. De acordo com o Código de Ética dos Servidores Públicos Federais, o ato de fazer com que os usuários aguardem por tempo excessivo sem justificativa plausível configura uma infração ética. Além disso, essa atitude pode gerar danos morais, afetando diretamente a qualidade do serviço prestado ao público e a imagem da administração pública. Isso está em consonância com as normas que regem o dever dos servidores em respeitar a dignidade do usuário e agir de forma eficiente e respeitosa. 2. É dever do servidor público manter-se atualizado em relação às instruções, às normas de serviço e à legislação pertinentes ao órgão onde exerce suas funções. Certo. É dever do servidor público manter-se atualizado quanto às instruções, normas de serviço e à legislação pertinente ao órgão em que exerce suas funções. Esse compromisso é fundamental para garantir que o servidor atue com eficiência, de acordo com as normas estabelecidas, e para assegurar a legalidade e a qualidade do serviço público prestado. A atualização constante também permite que o servidor esteja preparado para responder adequadamente a mudanças nas políticas, leis e procedimentos administrativos. 3. É legítimo ao servidor público receber para si comissões ou prêmios para o cumprimento de sua missão. Errado. De acordo com o Código de Ética do Servidor Público, é vedado ao servidor público receber comissões ou prêmios em razão do cumprimento de sua missão ou das suas funções. A remuneração do servidor deve ser exclusivamente aquela prevista em sua tabela salarial, e qualquer tipo de benefício extra-relacionado ao desempenho de suas atividades oficiais pode configurar um conflito de interesses e comprometer a imparcialidade do serviço público. Portanto, é ilegítimo para o servidor público aceitar tais compensações. 4. O exercício da função pública não se integra na vida particular do servidor público, de modo que os atos verificados na conduta cotidiana no âmbito da vida privada não podem ser utilizados para desfavorecer o conceito do servidor na sua vida funcional. Errado. O exercício da função pública está, sim, integrado à vida particular do servidor público. Embora a conduta do servidor na vida privada não deva ser julgada isoladamente, atos realizados no âmbito pessoal que envolvam um comportamento desonroso ou que afetem a confiança e a imagem da administração pública podem ser considerados no contexto de sua função pública. O Código de Ética e as normas que regem o servidor público prevêem que a moralidade e os princípios da administração pública devem ser observados em todas as esferas da vida do servidor, inclusive em sua vida pessoal, quando esta refletir diretamente em sua função ou comprometer a integridade do serviço público. 5. O reconhecimento das concepções morais e sua legitimidade estão dissociados do ambiente social em que elas foram construídas. Errado. As concepções morais e sua legitimidade estão intimamente relacionadas ao ambiente social em que foram construídas. A moralidade é, muitas vezes, influenciada pelos valores, normas e contextos culturais de uma sociedade específica. A legitimidade de uma concepção moral depende do reconhecimento e da aceitação dessa moralidade pelos membros de uma determinada comunidade. Portanto, as normas morais não são universais e imutáveis, mas sim moldadas e validadas pelo contexto social, histórico e cultural em que se inserem. 6. O Código de Ética Profissional do Serviço Público utiliza conceito restrito de servidor público, aplicando-se apenas aos submetidos ao regime jurídico único do servidor público. Errado. O Código de Ética Profissional do Serviço Público adota um conceito mais amplo de servidor público, que não se restringe apenas aos servidores submetidos ao regime jurídico único. O Código abrange todos os servidores públicos, incluindo aqueles em regime seletista, temporários e outras categorias de servidores, desde que exerçam funções públicas. O objetivo é garantir que todos os profissionais que atuam no serviço público cumpram os padrões éticos estabelecidos, independentemente do regime jurídico a que estejam submetidos. 7.
nos termos do Decreto número 1171 de 1994, são penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor público pela comissão de ética: a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a destituição de cargo em comissão e a destituição de função comissionada. Errado. O Decreto número 1171 de 1994 prevê como penalidades disciplinares aplicáveis ao servidor público pela comissão de ética, advertência, suspensão, demissão, destituição de cargo em comissão ou função comissionada, entre outras. A cassação de aposentadoria ou disponibilidade não está incluída nas penalidades previstas neste decreto, que trata da ética no serviço público. 8. No exercício do cargo ou da função pública, o servidor público deve nortear suas ações pela dignidade, pelo decoro, pelo zelo, pela eficácia e pela consciência dos princípios morais. Certo. De acordo com o Código de Ética do Servidor Público, Decreto número 1171 de 1994, o servidor público deve, de fato, nortear suas ações pela dignidade, decoros, zelo, eficácia e pela consciência dos princípios morais no exercício do cargo ou função pública. Esses princípios são fundamentais para assegurar a boa conduta e a integridade do serviço público. 9. No exercício do direito de greve, o servidor público do Poder Executivo Federal tem o dever ético de zelar pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. Certo. De acordo com o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto número 1171 de 1994, o servidor público tem a obrigação ética de zelar pela defesa da vida e da segurança coletiva, mesmo no exercício do direito de greve. Isso implica que, ao exercer o direito de greve, o servidor deve respeitar as exigências que garantam a segurança e o bem-estar da sociedade, principalmente nas áreas sensíveis como saúde e segurança pública. 10. A embriaguez habitual do servidor público constitui falta ética, mesmo que fora do ambiente de trabalho. Certo. A embriaguez habitual do servidor público é considerada falta ética, conforme o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, Decreto número 1171 de 1994. A embriaguez, mesmo fora do ambiente de trabalho, pode afetar a postura ética e a eficácia do servidor, comprometendo sua integridade moral e o bom desempenho das funções públicas. 11. Um servidor público submetido ao regime jurídico dado pela Lei nº 8.112 de 1990 não pode receber adicional por serviço extraordinário, sendo obrigatória a sua liberação no mesmo montante de horas que tenha extrapolado sua jornada habitual. Errado. De acordo com a Lei nº 8.112 de 1990, os servidores públicos podem receber adicional por serviço extraordinário, que é remunerado com acréscimo de 50% sobre a hora normal. Artigo 73. O texto legal não estabelece que a compensação obrigatoriamente se dê apenas por meio de liberação equivalente em horas, salvo disposição específica em regulamentações internas de cada órgão. 12. A responsabilização administrativa de servidor, mediante processo administrativo disciplinar, não exclui a possibilidade de ele ser punido também na esfera criminal pela mesma conduta. Certo. A responsabilização administrativa de um servidor público, nos termos da Lei nº 8.112 de 1990, não exclui a possibilidade de responsabilização nas esferas civil e criminal pela mesma conduta. Artigo 125. Cada esfera possui sua própria independência e pode aplicar penalidades conforme as respectivas normas, sendo que a absolvição penal por inexistência do fato ou negativa de autoria pode repercutir no âmbito administrativo. 13. Segundo a Lei nº 8.112 de 1990, a penalidade aplicada ao servidor que, injustificadamente, se recusar a ser submetido à inspeção médica determinada pela autoridade competente terá seu registro cancelado, com efeitos retroativos, após o decurso de 3 anos de efetivo exercício, se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar. Errado. O artigo 130,
Parágrafo 1º, da Lei nº 8.112 de 1990 estabelece que a suspensão por recusa injustificada à inspeção médica cessa imediatamente após o cumprimento da determinação. Já o artigo 131 trata do cancelamento do registro da penalidade, que ocorre após 3 ou 5 anos sem nova infração, dependendo da penalidade. 14. O servidor público é proibido de participar da administração de sociedade empresarial, personificada ou não personificada. Certo. De acordo com o artigo 117, inciso 10, da Lei nº 8.112 de 1990, é proibido ao servidor público participar da gestão ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada. Entretanto, há exceções. Ele pode participar como acionista, cotista ou comanditário, desde que não atue na administração da empresa. 15. Ao servidor público é assegurado o exercício dos direitos políticos positivo e passivo como expressão dos direitos da cidadania. Certo. Na Lei nº 8.112 de 1990, o exercício dos direitos políticos por servidores públicos é assegurado de forma compatível com a legislação eleitoral e constitucional. O artigo 94 da lei trata do afastamento do servidor público para exercício de mandato eletivo, alinhado ao artigo 38 da Constituição Federal. Dessa forma, a Lei nº 8.112 de 1990 reconhece e regula o exercício dos direitos políticos pelos servidores públicos, especialmente quanto às situações de afastamento e compatibilidade de horários em caso de mandato eletivo. 16. A sanção disciplinar prevista na Lei nº 8.112 de 1990 para a prática de manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição é a de advertência, em regra. Certo. De acordo com o artigo 117, inciso 5º, da Lei nº 8.112 de 1990, é proibido ao servidor público promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. Conforme o artigo 129, a penalidade aplicável, em regra, para essa infração disciplinar é a de advertência, que se aplica às infrações de menor gravidade, não justificando punições mais severas. 17. A exoneração e a remoção são hipóteses de vacância do cargo público, uma vez que há desocupação do cargo pelo servidor nos dois casos. Errado. Com base no artigo 33 da Lei nº 8.112 de 1990, a vacância do cargo público ocorre nas hipóteses listadas, como exoneração, demissão, promoção, aposentadoria, falecimento, entre outras. No entanto, a remoção, conforme o artigo 36, não é uma hipótese de vacância. A remoção é apenas um deslocamento do servidor para outra unidade ou local de trabalho dentro do mesmo quadro, sem desocupação do cargo. 18. A licença para capacitação poderá ser usufruída pelo servidor, no interesse da administração pública, a cada quinquênio de efetivo exercício. Certo. De acordo com o artigo 87 da Lei nº 8.112 de 1990, a licença para capacitação pode ser concedida ao servidor a cada quinquênio de efetivo exercício, com o objetivo de atender ao interesse da administração pública. O servidor poderá usufruir dessa licença para participar de programas de capacitação ou qualificação profissional, com a condição de que tenha completado 5 anos de efetivo exercício no serviço público. 19. A admissão para cargo público compreende a nomeação, a posse e o exercício, sendo este considerado a efetiva entrada do servidor nas atividades do cargo. Certo. A admissão para cargo público, conforme disposto na Lei nº 8.112 de 1990, realmente compreende 3 etapas. Nomeação é o ato administrativo que formaliza a escolha do servidor para o cargo público. Posse. O servidor toma posse do cargo, assumindo formalmente a responsabilidade. Exercício. É o momento em que o servidor inicia efetivamente suas atividades no cargo, ou seja, quando começa a desempenhar as funções atribuídas ao cargo. 20. Poderá ser concedida licença ao servidor por motivo de doença de cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteados, ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional,
independentemente de comprovação por perícia médica oficial. Errado. De acordo com o artigo 83 da Lei nº 8.112 de 1990, a licença para tratamento de saúde não é concedida automaticamente para casos de doença de cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteados ou dependente. Para esse tipo de licença, é necessário comprovação por perícia médica oficial, e não pode ser concedida independentemente disso. A licença por motivos de saúde de pessoa da família só é concedida quando o servidor comprovar a necessidade do afastamento por meio de laudo médico oficial, como exigido pela legislação. 21. Constitui ato de improbidade administrativa o exercício da atividade de consultoria para pessoa física que tem interesse suscetível de ser amparado por ação decorrente das atribuições do agente público durante a atividade. Certo. Conforme o artigo 9º da Lei nº 8.429 de 1992, constitui ato de improbidade administrativa o exercício de atividade de consultoria ou assessoria por parte de um agente público, quando houver conflito de interesse, ou seja, quando a pessoa física para quem o agente prestar consultoria tem interesse que possa ser favorecido por ações decorrentes das atribuições do agente no exercício de sua função pública. Essa prática é considerada como improbidade administrativa, pois configura um desvio de conduta que prejudica a moralidade administrativa. 22. A ação ou a omissão decorrente de divergência interpretativa da lei, com base em jurisprudência, configura ato de improbidade administrativa. Errado. De acordo com o artigo 3º da Lei nº 8.429 de 1992, a divergência interpretativa da lei, especialmente com base em jurisprudência, não configura ato de improbidade administrativa. A improbidade administrativa ocorre quando há dolo ou má-fé no ato do agente público, com o objetivo de obter benefício próprio ou para terceiros, causar prejuízo ao erário ou violar os princípios da administração pública. 23. São elementos essenciais para a configuração do ato de improbidade administrativa, sujeito ativo, sujeito passivo, dolo, além de ato tipificado como ilícito do qual decorra um dano ao erário, enriquecimento ilícito ou conduta que atente contra os princípios da administração. Certo. Para a configuração do ato de improbidade administrativa, conforme a Lei nº 8.429 de 1992, são necessários os seguintes elementos essenciais. Sujeito ativo, o agente público ou terceiro que pratica o ato de improbidade. Sujeito passivo, o ente público ou a entidade afetada pelo ato ímprobo. Dolo, a intenção de prejudicar ou de obter vantagem ilícita, caracterizando a má-fé no ato. Ato tipificado como ilícito, a prática de ato administrativo que cause dano ao erário, enriquecimento ilícito ou atente contra os princípios da administração pública. 24. Aplica-se a lei de improbidade administrativa ao parlamentar, de qualquer dos níveis de governo, nos casos de crimes de opinião. Errado. A Lei nº 8.429 de 1992, que trata da improbidade administrativa, não se aplica diretamente aos parlamentares no que diz respeito a crimes de opinião. A imunidade parlamentar, prevista no artigo 53 da Constituição Federal, garante que os parlamentares não podem ser processados ou responsabilizados por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato. Entretanto, a imunidade parlamentar não se aplica em casos de atos de improbidade administrativa que não envolvam manifestações de opinião. Ou seja, parlamentares podem ser responsabilizados por atos de improbidade relacionados à administração pública, como corrupção, fraude, enriquecimento ilícito e outros comportamentos descritos pela Lei de Improbidade, desde que não envolvam a imunidade parlamentar para manifestação de opinião. 25. A responsabilidade do agente público é objetiva na prática do ato de improbidade. Errado. A responsabilidade do agente público por atos de improbidade administrativa é subjetiva, não objetiva. Isso significa que, para a configuração de improbidade administrativa, é necessário comprovar dolo e intenção de prejudicar ou obter vantagem ilícita. A responsabilidade objetiva não se aplica nesse contexto, pois a legislação exige a demonstração de má-fé ou a intenção do agente,
e não apenas o resultado do ato. 26. As hipóteses legais de atos de improbidade administrativa que importam em enriquecimento ilícito e atentem contra princípios da administração pública retratam condutas específicas e configuram um rol exemplificativo. Errado. As hipóteses legais de atos de improbidade administrativa que envolvem enriquecimento ilícito e atentam contra os princípios da administração pública possuem um rol taxativo como o artigo 11 da Lei nº 8.429 de 1992, limitando as condutas a serem enquadradas. Já as hipóteses de lesão ao erário são exemplificativas, permitindo que outras condutas também sejam consideradas improbidade administrativa, conforme o que for praticado com dolo e intenção e que cause dano ao patrimônio público. 27. Na hipótese de incorporação societária, a obrigação da sociedade incorporadora em eventual recomposição de dano ao erário, decorrente de conduta da sociedade incorporada prevista na Lei nº 8.429 de 1992, fica limitada ao total do patrimônio transferido. Certo. No caso de incorporação societária, a obrigação de recomposição de danos ao erário, decorrente de conduta ilícita da sociedade incorporada, é limitada ao patrimônio transferido para a sociedade incorporadora. Isso significa que a incorporadora não será responsável pelos danos além do valor que foi efetivamente transferido na incorporação, conforme previsto na Lei nº 8.429 de 1992. 28. Cometerá ato de improbidade administrativa o servidor público que exercer atividade de consultoria para pessoa jurídica que tem interesse suscetível de ser atingido pelo desempenho da regular função pública. Certo. De acordo com a Lei nº 8.429 de 1992, é considerado ato de improbidade administrativa para o servidor público exercer atividade de consultoria para uma pessoa jurídica cujo interesse possa ser impactado pelas funções do servidor na administração pública. Isso configura um conflito de interesse, o que pode levar a enriquecimento ilícito ou violação dos princípios da administração pública. 29. Para a lei de improbidade administrativa, a voluntariedade do agente caracteriza o dolo. Errado. A voluntariedade do agente é necessária para configurar o dolo, mas a lei de improbidade administrativa vai além. Não basta a simples vontade de praticar o ato, é necessário que o agente tenha intenção específica de obter benefício ilícito, conforme o artigo 11, parágrafos 1º e 2º. O dolo se caracteriza pela finalidade de alcançar um resultado ilegal, seja para o próprio agente ou para outra pessoa. 30. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro enriqueça ilicitamente. Errado. O artigo 10, inciso 12, da Lei nº 8.429 de 1992 trata da lesão ao erário e diz que constitui ato de improbidade administrativa permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente. Isso está relacionado à lesão ao patrimônio público, e não aos princípios da administração pública, como mencionado na questão.